Boa tarde, pessoal. Então vamos hoje continuar nossa semana sobre os fornecedores, né, do mercado de eventos, os que possuem trust, possuem mais de 10 anos de experiência, já estão 10 anos pelo menos no mercado, para que eles possam trazer para a gente um pouco da história da empresa deles, um pouco de como é difícil se manter no mercado, principalmente se destacando entre os melhores do segmento, né? Que eu acho muito importante a gente ter essa consideração. Hoje a nossa convidada é a Paula, da Adega CB. Enquanto ela não entra, eu vou contar um pouco para vocês por que eu tive essa ideia de fazer esses convites para alguns fornecedores específicos, tá? Bem, a grande questão que nós temos no nosso mercado é que o nosso mercado não possui recorrência. O que quer dizer isso? O cliente de agora não é o cliente que vai consumir mês que vem, não é o cliente que vai consumir o ano que vem. Ele demora, às vezes ele nunca mais vai consumir desse fornecedor do mercado de eventos sociais. Isso nos traz um problema muito grande. Por quê? Para que a gente possa conseguir atrair um lead, né, que é um cliente potencial, a gente tem que fazer um esforço muito grande e ele compra uma única vez. Então todo o seu esforço comercial, de marketing, de equipe, de empresa mesmo, isso gera um custo e esse custo tem que ser diluído numa única venda. E isso impacta muito o nosso mercado e nos faz olhar sobre estratégias diferentes para o nosso mercado, tanto comercialmente, tanto quanto o marketing também, que é um apoio muito importante da parte comercial. Então, a Paula já chegou aqui, a gente vai bater esse papo e depois a gente finaliza a conversa, tá? Vamos lá. Ei, Paula! Oi, Tudo bem? Maíse, tudo bom? Tudo jóia. Como estamos aí de quarentena? Tudo bem, dentro do possível, mas agora as coisas voltando ao normal, né? Tá tudo certo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos lá, Paula. Primeiro quero te agradecer pelo convite, você ter aceitado o convite, né? E a gente expliquei um Eu que pouquinho aqui no agradeço. início, né? O tema que a gente está fazendo nessas lives, nessas próximas lives agora. Por que a gente escolheu todos os fornecedores que têm pelo menos 10 anos aí de CNPJ, de formalização da empresa, justamente porque a gente entende que a formalização é um processo muito importante e é necessário mesmo para o nosso mercado, né? Então vamos Sim, começar. Eu queria que você se apresentasse, né, e contasse um pouco de você e da Cláudia. claro. Bom, eu sou a Paula, eu sou uma das sócias, né? Uma das diretoras da Adega CB, que é hoje uma distribuidora de vinhos, né? Eu estava até conversando hoje mais cedo com você, né, Maíse? Sou eu e minha mãe de sócia. A história da Adega CB, ela começou em 2010. Na verdade, minha mãe ela sempre trabalhou com joias, mais especificamente com alianças. Então, já a nossa história com casamentos começou por aí. Então, minha mãe já trabalhava com joias há mais de 20 anos, que ela já trabalhava nesse mercado de noivas. E ela sempre gostou muito de vinho e espumante. E esse barulho tá vindo do meu áudio? Você tá escutando? Não sei. Deixa eu só ver, porque pode ser o ar-condicionado, será que é? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Então tá. Melhorou. É, Ela sempre trabalhou com joias, né? Então, e sempre gostou muito de vinho e espumante. E aí, em 2009, mais ou menos, ela ganhou um espumante de uma amiga dela de Vitória e ela amou. E ela não costumava beber vinhos nacionais, por questão, na época também já não era tão difundido quanto é hoje, também muito por preconceito, né, que as pessoas têm, que Sim. muita gente tem até hoje. E aí ela ganhou esse espumante da Rio Sol, que é do Vale de São Francisco, e falou, não, um espumante, ela amou o espumante e era brasileiro do Vale de São Francisco, Pernambuco. E aí ela aqui não achava para comprar, ela começou a pedir direto da vinícola, porque ela recebia muita gente lá em casa, para os eventos pessoais, e ela Sim. começou a dar uma garrafa. Ela começou a dar uma garrafa de espumante para as noivas que compravam aliança com ela, de presente. E Sim. aí essas noivas começaram a voltar, Cláudia, eu quero esse espumante para o meu casamento, como é que eu faço? E aí ela foi pedindo direto na vinícola e foi revendendo aquele espumante. No início, com estoque, ficava lá em casa mesmo. E aí, então a história começou por aí, a história do vinho, né, pra gente.
Então aí ela pegou, aí ela foi vendendo assim, naquela época na informalidade, né? Sim. É, isso há 11 anos atrás. E aí, até que um representante, o diretor da Rio Sol, marcou uma reunião com ela por Skype e falou: Cláudia, você está vendendo mais do que vários representantes nossos, de outros estados. Você não quer virar O que está representante? Ela falou: acontecendo, uai, né? ela falou: uai, eu sei vender, eu gosto de espumante, acho que isso pode dar certo. E aí começou assim a história. E eu. Então, nessa época aí, ela ficou alguns anos sendo representante exclusiva da Rio Sol. No final de 2013 para 2014, eu entrei na empresa com ela, eu estava formando em administração. E aí a gente começou, aí em 2012 a gente já trocou, antes a gente tinha o CNPJ de representação, aí a gente já mudou o CNPJ para distribuição. Eu entrei com ela na sociedade. A gente ficou ainda uns anos com a representação dessa marca, que a Rio Sol ainda é hoje um dos nossos carros-chefes, sem sombra de dúvidas. E aí aí veio a necessidade, a gente fala muito dessa nossa nova geração, né? Mas que vem com que a gente tem, às vezes, uma necessidade um pouco mais de gostar mais do que faz, de entender, de Sim, ter um com certeza. propósito, um sentido. Então, eu tive a necessidade, eu quis sair para estudar mais sobre vinhos. E aí eu fiz a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, um curso de 2 anos que a gente faz, não é graduação, né? Mas é um curso de 2 anos. Depois eu fiz a W7, que hoje é uma escola inglesa e é a principal escola de vinhos do mundo. E também a ISG, que é uma escola americana. Então, hoje eu sou formada em sommelier por 3 grandes, né, escolas. E aí eu fui aprender sobre isso e comecei a trazer muito mais vinhos. A gente começou a fazer umas importações em conjunto e fomos diversificando. Porque quando a gente começou a trabalhar com a Rio Sol, a gente começou, desde o início, a gente era muito focado em casamento. E ainda é um dos nossos, com Carro-chefe. certeza um dos nossos carros-chefes, assim. Eu amo trabalhar com casamento, amo trabalhar com noiva. E, e então a história foi por esses lados. Sim. Olha, a história da Cláudia, sua, da adega, né, tem muita coisa que a gente evidencia no conteúdo que a gente gera aqui dentro do Trust, né? Porque, e principalmente, essa questão das gerações, isso é muito importante. Quem trabalha com o mercado de eventos sociais, justamente por não ter recorrência, tem a troca do tipo de compra, né, que esse cliente, a forma como esse cliente se comporta ao comprar, ela muda muito rapidamente. Antigamente, as gerações mudavam a cada 25, 30 anos. Agora, as gerações estão mudando a cada 8 anos. Então, eu, por exemplo, para você, tenho diferença de 7 anos e a gente já se enquadra em gerações diferentes. Então, para você ver o tanto que é impactante a gente se respirar novidade, tentar inovar nas nossas empresas. Eu não estou falando só de tecnologia, eu estou falando principalmente de atendimento, né? Então, a geração que hoje está casando, que é mais próxima aí, a sua geração, está entre eu e você, né? Essa Uhum. geração, ela tem experiência. Então, a forma de ela degustar um vinho, né, degustar um espumante, é completamente diferente de antes. Antes, você podia mandar a garrafa para casa dela. Agora, ela não quer isso. Ela quer um bom atendimento. Ela quer uma sommelier que vai explicar alguma coisa para ela, que vai explicar um pouco de harmonização. Então, a gente tem, sim, que olhar pela forma como as gerações vão conduzindo o consumo, né? E isso acontece, isso é muito ruim para as empresas com mais de 10 anos, justamente por quê? Porque elas não têm esse gás novo, né? Que a sua mãe teve a chance de ter porque você entrou na empresa. Então você vem cheio de ideias, você vem com aquela inspiração, querendo crescer, querendo trazer coisas novas. Eu tenho certeza que essa energia foi crucial para que você se Sim, posicionasse como um dos principais players na área de bebidas finas, principalmente para o mercado de casamento, mercado de que é casamentos. completamente diferente. Que se não fosse diferente, a noiva iria lá no Verde Mar, no Super Nosso, e compraria bebida, colocaria no carrinho e pronto. Não é isso que ela quer. Ela quer alguém que explique, ela quer que alguém esteja atento ao cardápio do evento, né? A quantidade ideal, ela quer alguém realmente para atendê-la, que
entregue isso em algum lugar, ela não quer talvez ficar carregando isso, né? Vai para casa, depois tem que levar para um lugar, enfim. Então, toda essa praticidade é importante para que ela tenha tranquilidade no dia dela, né? Sim, com E a certeza. formalização é um outro processo muito importante. Com certeza, chegou no momento que vocês viram assim, ó, não tem como mais ficar informal, nem vale a pena financeiramente, né? Porque você formalizando, Você não certamente cresce, como né? distribuidor, vocês devem ter Antes. algumas prioridades, né? Assim. Isso. E é muito interessante que vocês. Outra coisa muito, muito interessante na história de vocês já vieram de um mercado de luxo, né? Que é a joia. Sim, Então, certamente a sua mãe já tinha um público-alvo interessante, já sabia conduzir essa negociação. Isso é muito sim, importante. Eu vejo sim. muito fornecedor entrando no mercado de eventos, querendo se posicionar para uma classe A, AAA, mas ele não tem know-how, ele não tem a linguagem, a postura. E eu não estou falando aqui que eles são mais importantes ou menos importantes. Eu estou falando que a gente tem que estar adequado para o público que a Alinhado. gente quer atender. Porque às vezes o fornecedor entra no mercado e fica com a ilusão de que vai atender classe A, e como se isso também fosse a melhor opção que tem, e às vezes não é, né? Às vezes a classe média e média alta, ela tem É, muito mais volume, então ela é muito mais interessante para muito. você trabalhar, né? Então esse é um ponto muito interessante mesmo, assim, da história de vocês tem várias peculiaridades que são itens que eu falo muito e veio tudo numa história só. Outra coisa que eu acho super importante a gente colocar, a sua necessidade de buscar estudar e entender mais sobre aquilo que você vende. Isso é uma outra coisa também que está muito entranhada nas gerações mais novas. Você quer se especializando a fundo mesmo, vai nichando, subnichando a sua área, você vai virando uma autoridade naquilo, né? Isso é muito Sim. importante. Porque Certamente é muito importante. é uma necessidade nossa, né, enquanto né, da geração mais nova, enquanto fornecedor, e da nossa geração enquanto cliente. Então, assim, a gente tem que estar Sim, ligado, porque hoje as noivas elas querem saber. É impressionante, assim, eu fico fazendo esse trajeto desses 8 anos em que eu atendo noiva, como que o perfil das noivas mudaram, assim. Antes eu atendia, era isso que você falou, o espumante que eu servia, a opção era aquela, as pessoas não queriam saber muito. Hoje elas querem saber, sim, elas querem entender da onde que é, elas querem entender sobre o produtor. Então, sim, assim, hoje não é qualquer pessoa que faz. Então, eu lembro quando minha mãe começou, e ela, na verdade, era uma amante de vinhos e nada mais. Ela fazia as degustações numa boa e vendia era muito. Hoje já não cola mais, assim. É uma pessoa só que gosta de vinho, ali servindo na amizade, sim, servindo um vinho, né? É, as pessoas requerem mais isso, as clientes, as noivas sim, estão com muito certeza. mais exigentes em termos de conhecimento. Eu percebi isso muito claramente, né, nesses últimos anos, assim, que as pessoas querem saber, te fazem pergunta que às vezes te pegam de surpresa, assim. Eu que já Sim, estudei, eu acho ótimo, porque eu adoro, né, eu adoro conversar sobre o tema, mas assim, as pessoas hoje eu vejo muitas das minhas clientes já visitaram várias vinícolas, já estão por dentro do assunto. Então, assim, sim. é cada vez mais E um outro ponto importante isso. importante é que o brasileiro está cada vez consumindo mais, né? Produtos assim, vinhos, espumantes. A gente está conseguindo introduzir assim dentro do nosso dia. Antes eram em ocasiões bem especiais. Agora você já toma no final de semana, você já acaba fazendo a sua opção, porque a gente está com mais itens na prateleira também. Está ficando mais acessível, né? Porque antes só os importados a gente sempre teve esse problema do dólar no Brasil. E agora a gente tem os Sim, nacionais, tem os sul-americanos também que já são com valores melhores. Então isso vai sim, facilitando o consumo, né? Além exatamente. da Rio Sol, quais as outras marcas que vocês trabalham hoje, que vocês representam hoje? Olha, de espumante a gente trabalha. Eu trabalho muito com vinícolas portuguesas. Portugal é um dos nossos grandes fortes, assim. Então, eu trabalho com mais de 10 vinícolas portuguesas. Uma das grandes marcas é a Quinta de Cabris. E espumante, a gente trabalha hoje com Garibaldi, Casa Valduga, Pisato, Miolo, é, e várias outras aí. Tem algumas que a gente representa só na área de eventos, tem outras que a gente representa em Minas Gerais inteiro, mas hoje a gente está com um portfólio com mais de 200 rótulos. Ótimo. Isso é bom porque dá uma variedade também, variedade de paladar, variedade de bolso, né? Porque às vezes Sim, o cliente
ele está disposto, ele quer colocar um espumante, mas ele não quer investir tanto, porque ele também vai ter drink, ele vai ter talvez uma cerveja artesanal, e outros já fazem questão de ter o espumante, investir mais no espumante e abrir Sim. mão, ou conseguem ter várias opções na mesma festa, né? Isso é muito importante. Na quarentena agora, conta um pouco pra gente como que foi as modificações, já que a gente está com os eventos parados, o dólar em alta, Sim. né? E a gente sabe que É. isso impacta muito o segmento de vocês. Qual que foi a saída aí que a Adega CB encontrou? Então, a questão do dólar, nossa, impacta muito para a gente, porque a gente trabalha com muito produto importado. Então, assim, diretamente teve um aumento realmente bem significativo. A notícia boa é que a gente também trabalha com vários vinhos nacionais e os espumantes brasileiros hoje já são um dos melhores do mundo, já ganhou mais de uma vez como o segundo melhor espumante do mundo, depois do francês. Então, a gente tem Uhum. muito espumante nacional espetacular. Eu gosto muito de prestigiar os vinhos e espumantes nacionais. Mas fora isso, a gente, então, hoje o nosso, antes da pandemia, então, cenário de até março de 2020, o nosso negócio era muito voltado para eventos e principalmente casamentos. Depois a gente também trabalha com supermercados e restaurantes e um pouco consumidor final. Não era o nosso foco. Na quarentena, entrou a quarentena, claro, a gente levou um grande susto, porque os eventos pararam, que era o nosso carro-chefe, restaurantes fecharam, que era o nosso segundo carro-chefe, e supermercado, que também diminuíram bem as compras. A gente achou que era o que ia salvar, mas também diminuíram. Então, a gente investiu toda a nossa força pelo Instagram, muito pelo WhatsApp e o boca a boca no consumidor final. E aí, mês após mês, né, de abril até hoje, a gente foi aumentando, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu igualar. O nosso setembro, na verdade, foi superior a setembro do ano passado, só com o consumidor final. Então, E assim, que a sua gente margem, inclusive, conseguiu, é melhor, né? e que a margem é menor, e melhor, Dá exatamente. bem mais trabalho, né, Paula? Dá muito mais trabalho, porque a logística, imagina, é o que eu vendia direcionado, né? Assim, a gente entrega 20 caixas para um casamento, 200 para um supermercado, 10 a gente entregava de bolo em bolo, né? Hoje a gente entrega uma caixa por pessoa e ali vai, então a Sim, logística é muito mais picada, né? Mas a gente não tem o sim. que reclamar, foi muito bom. A gente está abrindo esse novo mercado que é de consumidor final e que com a pandemia também as pessoas passaram a beber muito mais. Então teve um grande aumento do E consumo principalmente de viver mais em vinho. casa, porque justamente não estavam indo para restaurante, né? Então, assim, os grupos de amigos mais próximos já voltaram a se encontrar em casa mesmo e tal. Então, isso realmente é, é um ganho que você teve no mercado. E eu acho que a Exatamente. grande riqueza que a gente tem como empreendedor, e eu não vejo isso como uma coisa negativa, é que a gente consegue se reinventar com agilidade, assim. A gente vê uma situação e a gente consegue, a gente tem que, né, ser criativo, a gente nem... o empreendedor que Exatamente. não consegue ser criativo, geralmente ele não é empreendedor, ele é só empresário, né? São perfis muito diferentes. O empresário é aquela pessoa que ela vai gerenciando uma empresa, mas ela não consegue ter esse olhar flexível e esse olhar de ver o Inovador. novo dentro de uma empresa tradicional, né? Então ele tem essa dificuldade. Já o empreendedor não, o empreendedor ele tem que estar o tempo inteiro criando, trazendo possibilidades, vendo dificuldades. É, eu Adaptando. tive, eu tive uma situação muito parecida, né, aqui na Maria Pia Lingerie, que a gente também ficou e eu resolvi reformar a loja, então eu fiquei 3 meses com faturamento zero praticamente. E a gente voltou e eu voltei preparada para o caos, achando que isso é muito ruim. Eu fiz uma série de ações, né, de julho para cá, e a gente conseguiu. Então, em julho eu fiquei um pouco aquém ainda do ano passado, mas agosto, setembro eu superei o ano de 2021, e em agosto especificamente, foi o melhor agosto da história dos 10 anos da minha empresa. Então, assim, Olha, é muito. lógico que isso também é uma demanda reprimida, né? Eram pessoas que não estavam consumindo e etc. Eu mudei o meu portfólio. Eu hoje vendo muito mais pijama, porque as pessoas estão em casa, do que lingerie, de fato. Sim, Justamente aham. porque o comportamento mudou. Mas a gente tem que perceber isso e tentar achando os nichos onde a gente pode atuar para a gente poder, de fato, não só sobreviver, como trazer isso e agregar para a empresa. Porque eu acho que dificilmente agora você vai querer abandonar o consumidor final. De jeito nenhum, Porque exatamente.
Quando você faz isso, você pulverizou. Então, por mais que, se você perde um cliente que é um supermercado ou um restaurante, ele impacta na sua receita. Agora, o consumidor final não, você está ali com aquilo pulverizado, então isso te ajuda em É, determinadas situações, ter um pouco mais de constância, né? Nas vendas. exatamente. Porque e assim, e essa pandemia trouxe muito isso pra gente, né? Isso da Sim, diversificação é muito importante, porque a gente vê que a gente não está no controle, não tá no controle, né, de tudo. Então, com certeza. acontece uma situação dessa, enquanto se um lado, né, desestabilizar, você tem outro ali. Então, por muito tempo, teve uma época que a gente ficou muito na mão dos supermercados, por exemplo. Eles compravam muito, mas a gente sabia que assim que tivesse um produto para ele substituir, eles substituem. Então a gente não Sim, pode nunca estar na mão de grandes redes ou de um sim, segmento só, né? Porque a gente sim. sabe que realmente é um perigo. Mas isso que você estava falando de empreendedor, né? Eu acho que essa adaptabilidade, esse talento de se adaptar é uma premissa para o empreendedor, com certeza. Porque o mercado está em constante mudança. É assim, isso que a gente está falando, de um ano você vê a diferença no perfil dos compradores, do movimento. Então a gente tem que estar Sim, sim. sempre muito antenada, Muito atento, muito atento. muito porque as coisas mudam muito rápido. Sim. E assim, Porque e é do. concorrência sempre entrando, né? Sempre gente É chegando complicado. novos concorrentes com novidades. Então, assim, tem que estar sempre muito antenada, realmente. O seu caso peculiar, né? É bem peculiar porque você é concorrente, às vezes, de um cliente seu. Porque como você distribui a Rio Sol em Minas Gerais, Sim, outras pessoas que compram Rio Sol, né? Outras pessoas que também distribuem acabam comprando de você. Então, seu cliente acaba virando também seu concorrente. A gente já teve fornecedor na rede que era concorrente seu, né? E ao mesmo tempo sim, cliente. sim. Então, isso é muito interessante também, né? Porque é duas formas de trabalhar. Então, essa dualidade entre você especializar, nichar, subnichar, e ao mesmo tempo você pulverizar, é uma coisa que fica na cabeça da gente o tempo inteiro. Eu vou me especializando, mas também eu coloco todos os meus ovos numa cesta só, aí vem uma situação dessa, a gente vê a importância de a gente pulverizar também. Então, é importante você especializar num assunto, num tema, mas pulverizar seus tipos de clientes, né? Isso é muito importante você fazer esse balanço. Porque, por exemplo, as empresas que estão em eventos e conseguem atender de alguma forma o varejo, conseguiram se reinventar. Agora, tem algumas profissões que não tem como. Assessoria, por exemplo, vai assessorar o quê? Não está Não tendo evento tem. corporativo, não tem, né, não tem muito o que fazer. E os microeventos, os micro-wedding que estão acontecendo, já são contratos ou que já estavam fechados, e aí eles estão só reformulando, que aquele casal faz questão de casar. Então é mais difícil aparecer clientes novos para esse tipo de contratação. Então é muito Claro. interessante a gente ter esse olhar mesmo, né, de se reinventar, e ao mesmo tempo a gente sabe que não é todo segmento que consegue, tem alguns segmentos que realmente Sim. não tem essa dificuldade. Eu vi muito fotógrafo fazendo ensaio de lifestyle, gestantes, por exemplo, não pararam de fazer fotografia, né? Porque afinal, né, ia sair da barriga, então É. tem que fazer foto. Então, houve uma migração interessante e a gente tem que ficar atento a essas possibilidades mesmo, não pode ficar parado, né? Ô, Paula, Exatamente. olha, eu acho que a gente conseguiu, fomos super rápidos, tá? Coisa boa. Isso é outro mal da nossa geração. A gente é muito sucinto, É, já prática. vai virar. Olha, muito obrigada pela disponibilidade. Essa live eu vou deixar gravada. Eu vou tirar alguns nuggetzinhos dela para a gente poder usar tanto aqui quanto na Vestida de Branco, que vocês também são fornecedores da Vestida de Branco, né? Porque eu acho que tem muita informação legal. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, eu já assisti sua palestra naquele evento que o Fiancé fez, né, de sommelier, Sim. e eu ficava olhando e falando assim, gente, porque assim, apesar da gente ter pouca diferença, né, e você tem um rostinho muito de menina, e eu ficava assim, gente, não acredito que essa Você menina tá também. dando aula aqui, sabe? Eu levei um surto quando eu vi aquele tanto de curso que você tinha feito. Então, realmente, é muito impactante. Eu acho que você começou nova, né? E eu sempre tive a ver empreendedora, mas eu tinha receio. Eu achava realmente que eu ia ser engenheira, que foi a minha formação, né? E aí eu adiei um pouquinho para empreender. Você começou com 20 anos, né? Há 8 anos Foi, atrás, tá? foi, com 20 Muito anos. nova, realmente. Mas é muito bom porque você já está com uma bagagem ótima aí. Depois que a gente É, vai ver, assim, eu acho que os 5 primeiros anos a gente fica meio perdido, né? Eu, pelo menos, me sentia perdido. fica.
Fica, gente, e Eu, até eu, hoje, assim, a gente fica pensando, assim, eu tava conversando com umas amigas minhas, elas falam, com um emprego fixo, né? Ah, isso é minha inspiração. Aí eu tô morando em Florianópolis agora, a gente tá abrindo uns negócios lá também, então fica. Aí eu falei, gente, é porque a gente não posta os desesperos, mas tem dia que a gente fala assim, gente, se eu tivesse um emprego fixo, tivesse. Mas na verdade não tem como, tá na nossa veia, a gente não gosta tem de como. emoção. É. Porque É não é dias só uma questão altos e financeira. baixos. É, não É, é? o trabalho, ele vira seu estilo de vida. Ele vai sendo incorporado, sabe? Meu marido também é empreendedor, então, assim, lá em casa a gente não tem nenhum equilíbrio, na verdade, são os dois empreendedores. Então, você começa a respirar esse assunto, você quer falar disso, não é porque você só pensa em trabalho, porque o trabalho não é negativo, o trabalho ele vai sendo incorporado mesmo, vira seu estilo de A gente vida, ama, a tá no gente seu dia a gosta. dia. É. Você leva aquilo ali com naturalidade, não é o sofrimento. Eu não tenho aquele peso no domingo, ai, amanhã é segunda, sabe? Isso não acontece pra mim desde quando eu não tenho carteira assinada mais. É. Então, isso é Ou muito tá à bom. noite trabalhando no computador com uma taça de vinho, também tá tudo certo, não é aquele Tem peso, ainda tem tô essa trabalhando até vantagem, né? agora. Mas a gente Tem fala ainda que é tem isso. Eu falo que a vida de empreendedor é isso. Num dia a gente vai falar assim, Nó, vou ficar rica, tô demais, tô vendendo demais, tô bem no outro, você fala, ferrou, vai dar tudo errado, tô é, viajando, não tem, não tem como dar certo. Então é uma montanha russa, mas a gente vai trabalhando e a verdade é que vai dando certo. vai tudo se encaixando e a gente vai aproveitando bastante. A Dani tá aqui. Vocês duas estão ótimos, não acaba a live, não. Bonitinha. É porque eu fiz uma pauta com ela, Dani. Eu fiz uma pauta com ela. E geralmente eu faço uma pauta que eu penso, isso aqui vai render uns 10 minutos e tal. E a gente foi muito direto ao ponto já, a gente conseguiu super abreviar a live, foi por isso. Mas teve muito conteúdo relevante, às vezes quantidade não é qualidade também, né? Não, É, sim. Ah, então tá, a Dani tá falando aqui, mas ô Dani, eu vou colocar isso aqui. Mas isso é mais para vestidos de branco, tá? Ela tá perguntando assim, me dá dicas, por exemplo, de quantidade de bebidas para evento. A gente aproveita isso lá para vestidos de branco depois. Sim. E aí, conta um pouco pra gente, porque vocês não têm a parte de uísque, né? Vocês trabalham só A gente com trabalha com vinho. vinhos e espumantes. O que que acontece? Até 2 anos atrás, a nossa conta de espumante ela era muito certa, que era uma garrafa para cada 3 convidados. Essa era a conta que fechava, assim. Normalmente esse era o consumo, a gente coloca um pouco a mais de consignado, né? Hoje, na verdade, a adega a gente trabalha com 100% consignado, então a pessoa fecha 100% das bebidas e o que sobrar de caixa fechada, se sobrar 100 caixas, ela pode devolver tudo, que a gente restitui no mesmo valor que ela Olha, pagou. Então, para não ter essa dúvida, mas desde que entrou a história do gin, o gin ficou muito na moda, né? Agora está até abaixando um pouco, mas teve muita alta. Então, o gin tornou uma bebida concorrente do espumante nas festas. Então, esse cálculo de sim. espumante passou de um para cada 4 ou 5 pessoas. A gente faz hoje um para cada 4,5 convidados, mais ou menos, e colocando uma margenzinha de consignado. Mas a conta é Ótimo. impressionante, que ela gira muito, muito em torno disso. E o Realmente, vinho, eu não tinha parado pra pensar que o gin era um concorrente direto, assim, é, do espumante. é, De fato, a pessoa substitui um pelo outro. Quem não quer consumir cerveja, no caso, ou drinks, ela vai por um dos dois mesmo. E, ó, estão exatamente. perguntando aqui, o Wilson tá perguntando o que que hoje sai mais para casamento, o Brut ou o Rosé? Olha, e eu até estava lendo umas estatísticas. Há uns 2 anos atrás, o rosé começou a entrar numa moda muito grande. Eu sou fã de rosé. Eu acho que fica lindo, charmoso em casamento. Começou, então, teve um boom. E aí, até isso há 2 anos atrás, eu acho que em 2018, na verdade, se não me engano, o rosé, ele estava com 70% dos casamentos no Brasil estavam sendo feitos com rosé, espumante rosé, mais do que o Olha, brut. Depois isso igualou e voltou agora a ser o brut, é mais consumido do que o brut rosé. Mas na minha adega, especificamente, a gente vende mais o rosé. Então, assim, falando de consumo nacional, hoje é bem parecido, mas o brut ainda é mais consumido. Mas na minha adega, especificamente, a gente fecha mais casamento com o brut rosé do que com o brut branco.
Não tem tido. A Dani está perguntando aqui se o vinho tinto, né? Ele é consumido em alguns casamentos e se ele tem alguma hora específica para entrar, assim. Olha, o consumo de vinho tinto em casamento tá aumentando bastante, assim, antes a gente não tinha procura praticamente, só para quem, assim, tinha noiva que falava, ai, meu pai ama, então eu vou comprar uma caixinha, alguma coisa assim. Uhum. Mas de uns anos para cá, isso, né, os números também mostram, o consumo de vinho no Brasil aumentou bastante, o brasileiro tá bebendo muito mais vinho do que se bebia há alguns anos atrás, então hoje a gente tem uma demanda maior por isso. Ainda tem, assim, o vinho tinto, ele não é, ele é uma bebida que ele não é uma bebida seca, né? Apesar de ter, desculpa, ele não é uma bebida muito refrescante, ele é uma bebida mais seca. Então ele não é uma bebida que você bebe sem parar, igual a gente toma uma cerveja, um espumante, porque ele não é refrescante. Então, normalmente as pessoas pegam o espumante para a festa, para o horário da festa inteira e servem na hora do jantar, né? Uma margem ali de umas 2 horas no jantar, eles começam a rodar o vinho tinto. Eu acho sempre uma boa opção para quem assim, aí tem que ter um pouco da cultura do vinho na família, ou os noivos gostarem, senão eu acho que não faz sentido. Eu sempre falo isso com os noivos, né? A gente não precisa de ter tudo no casamento. Tem noiva que quer colocar vinho branco, vinho tinto, espumante, drink, cerveja, e aí, uísque. E aí eu acho que não faz sentido. A gente tem que escolher aquilo que mais tem a ver com a nossa história, né? Com o nosso gosto. Exatamente. Mas, então... O uísque mesmo é um problemaço, gente. Se os convidados não tiverem hábito de uísque, isso aconteceu no meu casamento. Se os convidados não tiverem hábito de uísque, pode virar uma tragédia, assim, né? Eu já fui em casamento que os convidados não tinham hábito e teve briga. E no meu caso, eu tive uma meia dúzia, assim, que passou muito mal, porque o uísque tava a gogô, né? Como diz a música. Então, tava liberado e a galera perdeu a noção, assim, sabe? Então, é muito importante você ficar atento né, o que seus convidados querem consumir. Eu colocaria hoje do mesmo jeito, porque, assim, na minha família não tem hábito de beber espumante, tem hábito de beber vinho e uísque. Então, eu acho que naquela época, 6 anos atrás, como não era hábito da gente colocar vinho, a minha alternativa foi o uísque mesmo. Eu coloquei espumante por minha causa, não por causa das outras pessoas. Inclusive, a minha era melhor. Isso é meio brega, Paula? A noiva escolher um espumante melhor do que os convidados? Entendi. Eu acho um pouco deselegante. Não estou falando do seu caso, mas hoje não, eu falo assim, hoje quando noiva me pergunta, na verdade, eu sempre falo assim, noiva que manda. Então, mas tem noiva que fala assim, o meu era discreto, eu quero né? fechar para a mesa da minha família. Para a mesa da minha família, eu vou fechar um espumante mais top. É complicado porque os convidados estão de olho em tudo hoje. Então, eles vão passar na sua mesa e eles vão ver lá a sua garrafa de Moët Chandon. E aí fica deselegante, né? Assim, sabe aquela história daquele garçom que fica atrás da noiva, assim, o tempo inteiro? Ah, não, justiça. O meu garrafa não circulava, mas aí eu comprei meu Volvo Glicol, que eu falei assim, gente, é meu casamento e tal. E não dá pra pagar de Volvo Glicol pra galera, né? Você compra uma garrafa. Sem chance. Não, assim, nesse caso, de verdade, eu acho super tranquilo. Eu não acho que pega bem pra uma mesa ali, a mesa da família, ter a garrafa. Não, eu pus pra mim. O meu marido não quis pôr um melhor pra ele. Ele tomou da galera, assim, mas eu falei com ele, não, eu quero o meu. E o meu era até a taça era diferente e tal. Então o garçom ia lá e ia servindo pra mim, sabe? Mas olha, vamos ver se a gente tem mais alguma aqui, ó. Tem mais uma pergunta, peraí. O Wilson falou que fez degustação com vocês ontem e vai fechar na Adega CB o espumante rosé. Ah, que ótimo. A Dani perguntando aqui, só uma garrafa para o brinde dos noivos pode? Tipo, convidados não consumirem? Seria isso, né? O que você acha? Não, eu acho super justo. Isso é igual em formatura, eles fazem uma bebida lá especial para o brinde dos formandos. Eu acho que isso faz parte. Eu acho super normal. Isso eu acho que vale bastante.
eu só não. O que eu falo, o que eu acho que é deselegante é porque às vezes as pessoas querem realmente colocar uma diferente para uma mesa. Aí eu acho que não. Para um Mas para os grupo. noivos, eu acho que vale. Eu acho que vale. Eu acho que Sim. vale sim. Se é uma coisa que, né? Porque é isso. Tem noiva, igual você falou, você queria beber uma moe Chandon no seu casamento. Pô, você pode, né? Não é possível. Agora, servir para todo mundo sem condições, nem vale a pena, as pessoas nem vão ver Sim. essa diferença. Então, você deixar o seu garçom te servindo aquilo, mais do que justo, às vezes para você e para sua mãe na escondida ali, mas para colocar assim, para selecionar para a família e tal, eu já acho um pouco indelicado. Sim, é bom a gente saber isso. Apesar de que as pessoas acabam fazendo o que elas quiserem, assim, é só mais é só Claro! uma É um sugestão. toque. Porque, assim, gente, se a gente for parar para pensar, né, que sempre vai ter alguém falando, vai falar mesmo, a gente nem consegue fazer festa. Eu Exatamente. tenho amigas que não fizeram festa com medo do que as pessoas iriam falar, sabe? Eu falei, gente, olha, eu sinto muito, a festa é para mim, é para as pessoas mais próximas. Eu acho que hoje a tendência, inclusive, é de você chamar pessoas realmente que façam muita diferença. Aqueles casamentos para 700 pessoas, 800 pessoas, é realmente quando um dos familiares é muito... ou é um Famoso, quase. político, ou é alguém muito conhecido, é famoso e tal. Porque a tendência hoje é você chamar pessoas mais próximas a você, sabe? Esse tipo de Especiais. julgamento. Eu tenho um pouco, assim, eu tenho bastante falta de paciência, assim, sabe? De você ir num evento e ficar colocando defeito nele, na comida, na bebida, etc. Claro. Eu acho que você foi convidado porque você, de certa maneira, é uma pessoa especial, né? E às vezes eu vejo as pessoas com muito receio disso, sabe? Com medo de fazer alguma coisa, alguém não gostar, e às vezes preferem, inclusive, não fazer para não ter, para alguém não reclamar. Primeiro, uma coisa que eu acho é a gente ligar o foda-se mesmo e a festa é pra você, para as pessoas que você ama. Eventualmente, acaba indo uma pessoa que não é muito próxima, ou porque é esposa de alguém, ou porque tem gente que é sem noção e recebeu o convitinho individual e acha que aquilo ali é tipo ingresso, né, que sai distribuindo. Então, assim, a gente tem algumas coisas que acontecem, mas a grande maioria das pessoas no evento, elas são próximas do casal. Então, Sim. eu acho que é muito importante a gente não se preocupar com o que o outro também vai falar, sabe? Fazer uma coisa mais para vocês, para ter simbologia Claro. mesmo, não se preocupar tanto. É um equilíbrio, né? Assim, ao mesmo tempo, por exemplo, tem muita noiva que chega para mim e fala: ai, Paula, eu gosto muito do espumante moscatel. Que é aquele mais docinho, né? A gente tem o Brut, que é o seco, dos Sim, mais usuais. Brut, o demi-sec, que é meio seco, e o moscatel, que é bem docinho. Hoje, 98% dos espumantes consumidos no mundo são Brut. Então, eu recomendo para as noivas, porque assim, por mais que seja um gosto pessoal, de ter um pouco do Brut, porque os convidados, assim, por mais que a festa é nossa, né? A festa é da noiva, a gente quer sim, também que sim, os convidados bebam, aproveitem, a festa sim, seja animada. Então, esse, por exemplo, é um toque que eu dou. Quando é moscatel, sim. às vezes eu falo isso, não, coloca um pouco de Brut, porque com certeza vai ter gente Sim, que mas aí você tá falando para colocar os dois. Você não vai falar com ela assim, é, olha, mas eu sempre cafona, falo, não coloca. não, de jeito nenhum. Mas eu sempre falo, você vai beber o que você gosta na sua festa. Você vai colocar o que você Sim, gosta. Com claro. certeza Senão perde todo o absoluta. sentido Com completamente. certeza E é uma absoluta. outra coisa, assim, que como é interessante, né, as novas gerações, elas querem fazer casamentos, eventos de maneira geral, cada vez mais autênticos, assim, né? Sim, Tem algumas coisas que são tradicionais, não perde mesmo o sentido, talvez, de ter cerimônia e tal, mas desconstruir um pouco com quem que a noiva entra, se a noiva tem que entrar com alguém ou não, ela pode às vezes entrar sozinha se ela quiser, se vai ter aquela dança ou não, se vai ter as fotos de protocolo. E eu acho que a gente tem que respeitar essas decisões, né? Porque eu, por claro, exemplo, sem não dúvidas. quis fazer foto de protocolo e eu não me arrependi, porque eu aproveitei mais a festa. E eu realmente não fez falta pra mim, sabe, essas fotos. E tem gente que faz muita consideração e faz questão de ter e tal. E eu acho que o cliente final ele tem que ser ouvido, né? Senão o sonho acaba virando uma coisa, um Pro outro. acontecimento burocrático, parecendo um casamento civil, que você vai lá e só assina. Tanto que o casamento que vale mesmo para a É, sociedade é o civil. O que a gente faz, a gente dá o direito, é o dia da festa, né? exatamente. Não, eu acho que essa é a premissa, a condição número um, assim. Eu acho que tem que ser a cara dos noivos, né?
Eu acho que isso, com certeza, é a condição número um. Então, sempre isso é uma das coisas que a gente sempre faz na degustação. Eu sempre gosto de ouvir um pouco sobre a história dos noivos, que a gente vai encaixando. Por exemplo, isso tem noivo que fala pra mim: ah, Brut branco e Brut rosé, eu gostei dos dois. O que você recomenda? E, por exemplo, o Brut branco, eu sempre falo, o Brut branco ele é um espumante mais tradicional, um pouco mais sério. Em contrapartida, o rosé ele é mais charmoso, mais descolado. Então, isso Sim. você já tem até dentro da bebida algumas coisas, além do paladar, que pode combinar mais com os noivos, ou com a história, ou com a festa, né? Sim, Então, a com gente sempre certeza. aconselha eles a realmente puxar tudo para que seja coerente com a história deles ali, né? Que eu acho que realmente é o porquê da festa, né? E para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouco como que, agora voltando ao tema empreender, ao tema aí, né, de realmente se reinventar, né? Como que você faz hoje a gestão comercial dessas noivas? É a Paula que atende 100% das noivas? Então, até novembro de 2019, até novembro do ano passado, eu Quando você atendia estava aqui? todos os noivos. Todos os noivos, sem Certo. exceção. E aí mas a gente veio com. Primeiro a gente já estava com. Eu faço a gestão da adega também, né? Então, assim, essa parte de restaurante, de tudo, de trazer vinhos novos. E veio esse projeto também de Florianópolis, que eu mudei para Florianópolis em fevereiro. E então a gente contratou a Janaína, que é uma sommelier. E hoje é a Janaína que faz. Quando eu estou aqui, Uhum. eu gosto de fazer umas degustações ainda, mas eu contratei a Jana, que ela é comercial e formada na ABS também, na Associação Brasileira de Entendi. Sommelier. Ela atende todo o processo, desde a pessoa, o primeiro contato, ou você divide isso em algumas etapas? Então, a gente tem 2 telefones comerciais da adega e tem o meu comercial também. Então, depende por onde que. Então, aí no Instagram, ou Ela dependendo de onde tiver, a gente Mas tem não um passa, não contato. passa para uma outra pessoa. Do início ao fim é com a mesma pessoa que ela está conversando ali. O Exatamente, máximo de degustação exatamente. é a Janaína que faz, não é isso? Sempre a Janaína, exatamente. Entendi. E aí depois que esse processo, hoje sua negociação ela deve girar praticamente em torno do WhatsApp, né? Gente, o WhatsApp exatamente a ferramenta. Eu fiquei tão perdida perdida assim, tão lotada com o WhatsApp, porque o meu pessoal sempre foi meu comercial. E esse ano, com isso do consumidor final, então a demanda é muito mais picada, eu recebia de verdade mais de 300 contatos de WhatsApp por dia, gente tirando pedido, mais noiva, mais restaurante, nananã. Que quando eu vi, eu não tinha tempo de fazer nada da gestão da adega. Eu ficava o dia inteiro tirando pedido e respondendo cliente. E aí eu tive que deixar com as meninas do atendimento o meu telefone hoje e mudei o meu telefone pessoal. Justamente para isso, para eu Uhum. poder ter mais tempo de organizar essas coisas, pensar nas estratégias. Agora, com a pandemia acabando, a gente volta, eu preciso de focar mais nos eventos, né? Então a gente Sim. precisa Então, sempre Eu aí a acho, vida eu da acho, empreendedora. o Que grande a gargalo que a gente é gente, centralizadora, né, Maís? Então, assim, eu é, fiquei até hoje, há 10 anos, querendo responder cliente por cliente. Atender cliente por mas cliente. E a gente vê que chega uma hora que a mas é gente muito tem que importante. Mas é desafegar. muito importante você ter o domínio de como que funciona, porque quando você vai Sim, treinar alguém, você consegue coordenar isso e você sabe o que que funciona, o que que não funciona, né? O que que vai otimizando o exatamente. processo. E ao mesmo Sim, tempo, chega no momento que você cresceu, você tem que passar essa bola mesmo para frente, né? Eu não faço sim. mais o comercial das minhas empresas desde 2017. Nenhuma das 7 empresas, porque eu me propus a isso. Eu fiz, 7 na verdade, empresas? são 7 hoje. Nossa, Maís, Louca. E aí eu me louca. propus não, desculpa, na Vestida de Branco eu fiz até 2018, foi a última que eu fiquei, mas assim, em todas as outras eu não faço mais. Então eu fico, às vezes, na loja e chega um cliente e eu não atendo. Não é porque eu não queira, não. É porque eu penso o seguinte, a minha hora, ela pode ser otimizada em outros lugares. Só que para eu fazer isso, eu tive que passar por esse processo de atendimento. Eu tive que fazer uma metodologia, criar alguns protocolos internos para saber que a coisa ia ter fluidez, não ia ficar cliente sem ser respondido, ou demorar demais, né? Ou mandar orçamento mal mandado, enfim.
Então, eu criei todo um Exatamente. processo, que inclusive é o que a gente entrega hoje com o método Trust, né? Que é ajudar nessa gestão da parte comercial. Porque a gente é muito bom tecnicamente. Quando a gente começa a empreender, por exemplo, você foi lá, fez curso, aprendeu muito sobre as bebidas, né? Sobre, sabe falar tudo e não se sente... É uma autoridade nesse assunto. Sim. E aí a gente se vê numa situação, às vezes, que o ponto não é você ter a técnica, você saber o que você está fazendo, e sim a parte comercial, que é o coração da empresa. Não adianta você dominar, ser uma autoridade, se você não está vendendo. Isso não vai ficar sustentável. Então, a grande Exatamente. dificuldade que a maioria das pessoas, né, dos empreendedores tem, é que eles não se sentem vendedores, eles têm dificuldade de vender. Porque a gente tem aquele estigma, né, que o vendedor é aquela pessoa chata, que empurra as coisas, que fala demais, sabe? E esse tipo de vendedor, ele realmente é uma figura que está em desuso, assim, não se Tá vende dessa forma, ultrapassado. né? Uhum. Você tem que escutar muito mais do que falar, você tem que tentar entender, gerar uma conexão com ele. Então, eu tinha um olhar muito preconceituoso quando fui vendedora pela primeira vez, eu tinha 15 anos. Nem CLT podia na época. E eu fiquei tão apavorada, eu falei, gente, eu jamais vou querer, porque se a pessoa veste uma roupa, ela não fica bem, como é que eu vou falar para ela levar? E hoje, todas as minhas empresas, eu que faço gestão comercial, porque eu comecei a entender que ser comercial é diferente de ser vendedor. Comercial, você tem uma noção do todo, uma noção de gestão, você está preocupado de fato, lá no pós-venda, dessa pessoa te indicar, é todo um processo que você faz, você não está simplesmente querendo empurrar aquele produto para aquela cliente, né? Então, isso nos ajuda muito Exatamente. a hoje você ter essa equipe e conseguir gerenciar a distância, você está em Florianópolis, como é que você faz a gestão? Se você não tivesse passado por esse processo, criado uma metodologia própria, isso não seria possível. Não seria possível, Então, exatamente. a grande dificuldade que os fornecedores do mercado de eventos têm é que eles são aquele que é o keep, né? O cara tá lá no dia do evento, o cara que manda orçamento, e não nada contra isso, eu acho que super funciona, mas vocês têm que ter uma metodologia, porque hoje, por exemplo, um pouco antes da live, eu adoro cronometrar as coisas. Era 14h12, eu falei com o meu marido, que a gente é sócio, e uma vez por semana eu paro para a gente atualizar e fazer a gestão de todos os orçamentos que estão em aberto na Maripia Joyce, que é ele que coordena essa parte. Uhum. E aí a gente gastou exatos 16 minutos, eu atualizei todos os orçamentos de uma semana. A gente atualizou as etiquetas no WhatsApp, rapidinho, papapum, pronto, em 16 minutos eu consegui atualizar mais ou menos aí uns 20 e poucos orçamentos que a gente estava em aberto nessa última semana. Se você tem metodologia, você consegue fazer isso rápido, senão você fica perdido, se você não fica ali vagando, né? Perde tempo. 300 orçamentos por dia, a gente recebe aqui 20 por semana, em média, e a gente já ficava, né, numa situação desconfortável antes. Agora que você já tem uma metodologia, fica muito mais fácil. Isso é muito importante também, até pra gente que quer trabalhar à distância, né? Como que você gerencia isso à distância, já está aí com outra unidade. Então, todas essas informações são muito importantes para você poder ficar tranquila mesmo, né? Em fazer esse processo. Exatamente. E se a gente não desapega, a empresa não cresce, né? Que a gente Não precisa de estar sempre... Sim. Se a gente está ali só respondendo, Não só no vai comercial, ficar, por não exemplo... vai ficar do jeito que a gente faz. Óbvio que não vai E ficar do jeito que a desapega gente que faz. não vai. Desapega que não Mas vai. você tem que fazer e estruturar para ficar o mais parecido possível. Inclusive, Sim. trazendo experiências de outras pessoas que podem fazer algumas partes melhor do que a gente, né? Hoje a Dani, por exemplo, a Dani assumiu minha parte no comercial. Certamente eu acrescentei alguma coisa a ela, mas ela me acrescentou muito também, né? Então, assim, eu acho que a gente vai adicionando as pessoas na equipe, a gente vai tendo mais confiança e autonomia para delegar. Eu, inclusive, às vezes, hoje, né, com essa vivência que eu tive, eu peco pelo excesso que eu delego. Às vezes eu delego antes da pessoa estar preparada, sabe? Às vezes eu delego e não expliquei direito. Então, eu tô agora super descentralizadora. Mas o que fez eu me tornar dessa forma, Paula, se chama filhos. Depois que você é mãe, você tem um ser que depende de você para sobreviver. Então, não tem como, você tem que delegar. Você delega, você só não delega isso. Exatamente, porque a maternidade, ela trouxe para mim muito mais sabedoria em falar não. Hoje eu falo muito mais não do que antes, porque eu tô priorizando aquilo que me dá retorno, aquilo que eu sei que tá ok. Não entro em projeto mais só por entrar, sabe? Eu entro se tá de acordo com o meu propósito, se vai me dar algum tipo de retorno, seja em posicionamento ou financeiro.
Então, assim, isso vai fazendo com que você... Então, hoje, eu com 2 filhos, eu tenho uma vida menos atropelada do que eu tinha sem eles. Porque você vai priorizando mesmo, entendeu? Então, as coisas Sim, com certeza. vão mudando bastante. Então, que bom que você já está tendo essa Então, experiência você de tem morar... 7 empresas e 2 filhos. Maíse do céu, eu 2 achava que minha filhos. situação tava preta. Mas é porque eu tenho sócio em todos os negócios, né? Só Não, na sócio Lingerie, que é minha primeira empresa, que eu não tenho sociedade. Mas eu tenho parceiros também que são muito bons dentro da Maria Pia Lingerie. Mas todos os outros eu tenho sócio, eu tenho equipe. Então, assim, o negócio realmente é você delegar. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como é que você dá conta de tudo? Primeiro eu respondo, eu não dou conta de tudo. Eu tenho pessoas que me ajudam a dar conta do processo. Então, se você acha que... Porque é muita coisa, sabe? É muita coisa. Tá tudo 100%? Claro que não tá. Agora, o meu foco, o meu olhar é sempre o comercial. Se eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu abro mão de outro setor. Na parte comercial, para mim, ela que tem que andar, porque é o coração da empresa. E às vezes as pessoas fazem o contrário, sabe? Elas vão fazer um curso de marketing, estruturar melhorar tudo, né? E aqui não tá dando e aí, vazão, né? se perde daquilo. E, gente, Instagram bonitinho, feed bonitinho, não quer dizer que tá dinheiro no caixa, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado com a energia que a gente gasta hoje, né? Então, o meu foco é o comercial. Eu não abandono o comercial em hipótese alguma. Eu tô sempre ali acompanhando o comercial. E quando dá, a gente vai resolvendo as outras coisas, né? E realmente a gente precisa de ter... Agora eu tive que enxugar um pouco da equipe, né? Com essa pandemia. Então, a parte administrativa eu tive que enxugar, mas a gente vai levando, assim. Olha, alongamos, tá quase 1 hora já, viu? Coisa boa. De novo, brigadão, Paula, por esse tempo. A gente falou de tanta coisa aqui, coisa que não estava no roteiro, coisa que foi acontecendo, mas muita assim, figurinha, né? Para trocar, né? Isso aí. Vai dar muitos nuggets esse vídeo aqui, viu? Coisa boa. Mais uma vez, eu que agradeço, mas agradeço Paulo. pelo convite. E nós estamos à disposição e juntas aqui, né? No Trust e também no Vestidas de Branco. Isso aí. Manda um abraço pra Janaína, pra Cláudia, pra todo mundo da equipe, tá bom? Combinado. Obrigada, viu? Beijo, Dani. Beijo. Beijo. Então, gente, fizemos a live de hoje. A live não deu problema, graças a Deus, porque ontem a gente teve muito problema no áudio. E a gente vai remarcar a live que seria com a Silvia da Porte. E a gente ainda tem outras lives para acontecer essa semana. Uma delas é com a Flávia do Ateliê do Convite e a Virgínia do Buffet Catarina. Incrivelmente, agendamos só com mulheres essa semana, não foi intencional. E a gente está querendo trazer aqui essa questão da vivência, de como que as coisas são feitas, como que essas empresas conseguem se permanecer, né? Porque quando você chega aí com uma empresa com 10 anos de mercado, que consegue estar entre os melhores, isso é muito importante, não é só ter 10 anos de mercado, né? Você está há 10 anos no mercado e se permanecer bem posicionado, né? Ser ainda um fornecedor importante e relevante do segmento que se atua, eu acho que essa é a grande sacada, porque o nosso mercado é um mercado muito cruel, né? Diferente do varejo, que vai valorizando cada vez mais. Quanto mais tempo a empresa tem de mercado, mais sólida ela vai ficando, porque mais clientes vão conhecendo, aquele cliente que já consumiu, consome de novo. O nosso mercado, por não ter essa recorrência, os clientes de agora, daqui a 3 anos, eles nem lembram da gente mais, eles não têm como ficar consumindo. Então, isso nos gera um problema muito grande, que a gente tem que fazer sempre um esforço muito grande para atrair novos clientes. E quando a gente começa a olhar para com esse ponto, a gente percebe que será que existe alguma coisa que pode solucionar isso, né? Então, o método Trust, o curso que a gente tem, né, que a gente monta essas turmas anuais não, desculpa, ao longo do ano a gente monta algumas turmas, ele vem justamente enriquecer isso e ajudar com que o fornecedor entenda que existe sim metodologia para tornar isso mais fácil, existe metodologia para facilitar o seu atendimento, existe metodologia que faz com que o seu cliente fique muito mais satisfeito, que isso é muito importante, porque ele te trará novos clientes no futuro. Então tudo isso, a gente tem que ir atrás de informação, de conhecimento mesmo, não é só no achismo, não é só no feeling, não é só, eu tenho talento para isso ou não tenho talento para aquilo. Então eu já treinei várias pessoas que tinham talento zero para venda, e uma
dela sou eu. Eu não tenho talento para vender uma coisa que eu não acredito. Ponto. Me coloca uma coisa aqui que eu não compraria, eu não consigo vender, porque eu não sou vendedora nata, não mesmo. Eu sou comercial. Eu olho para aquele objeto, aquele produto ou serviço que eu vendo, e eu tento identificar nele se ele faz sentido para aquele cliente. Se não faz, eu não consigo continuar, sabe? Definitivamente, eu não consigo empurrar uma coisa. E isso é muito legal, porque quando você vai percebendo que existe técnica para isso, para evidenciar, para identificar o que o cliente está querendo, porque às vezes o cliente vem procurando A e você não tem aquele produto exatamente do jeito que ele quer, mas você tem um outro produto que pode atender a necessidade dele, que é diferente, que nem ele sabia que existia, né? Nem ele sabe, às vezes, o que ele quer especificamente. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre estudar, a gente ir atrás de conhecimento. E o que a gente fez no Método Trust foi uma junção de ferramentas muito importantes que eu utilizo nos meus negócios, que eu aplico, sei que funciona, já apliquei em outras empresas e que eu acho muito relevante. Então, se vocês ficaram aqui até agora, não conhecem ainda, a gente tem muito conteúdo gratuito liberado, tanto no IGTV quanto no YouTube. A gente está com a semana da retomada, que começa segunda-feira agora, dia 19. É só fazer inscrição na bio. Esse conteúdo vai ser 100% gratuito. A gente fez uma semana da retomada em agosto e foi sensacional. A gente deixou algumas horas disponíveis as aulas, né? Porque às vezes a pessoa não pode estar no horário. E assim que a gente suspendeu, as pessoas começaram a pedir outra. Eu falei, olha, eu falei que era um período determinado. E aí a gente está agora, depois de 2 meses, abrindo novamente, e é a última vez que a gente vai fazer esse ano. Então, assim, a gente acredita muito que esse conteúdo foi extremamente relevante. Temos também alguns depoimentos aí no feed, vocês podem ver alguns fornecedores que dando esse depoimento, validando isso que eu estou falando, né? Essa importância que a gente tem de ir atrás realmente, de aproveitar esse momento que eu tenho certeza absoluta que ninguém está totalmente ocioso, né? Os trabalhos de casa, das crianças, tudo isso nos ocupa muito tempo, de fato. Eu nunca trabalhei tanto, né? Quanto agora na quarentena. Mas, sobretudo, você mudar o seu olhar, né? Mudar o olhar, a forma como você faz, tentar entender que vocês do mercado de eventos são muito bons tecnicamente, mas a grande maioria tem muita dificuldade de fazer uma gestão comercial eficiente, sabe? Em a cada 10 pessoas que você atender, você fechar 8 a 9 contratos. Em a cada 10 pessoas que solicitar um orçamento, você conseguir converter pelo menos a metade em você ter um atendimento presencial ou personalizado ali por Skype e tal. Então, tudo isso você precisa de técnica, né? Para melhorar essas taxas de conversões. E às vezes eu vejo o fornecedor meio desesperado, querendo atrair mais cliente. Aí faz muita publicação em redes sociais, tá achando que ser conhecido por quantidade vai trazer para ele uma prosperidade, uma lucratividade maior. E de fato não é. Não é quantidade, é a qualidade. Então, às vezes, você tem que melhorar a sua casa, né, comercial ali, ou seja, melhorar os níveis de fechamento que você tem com aquele mesmo número de orçamento que você está acostumado a pedir e trazer outras técnicas que você ainda não utiliza para melhorar isso. Depois você falar assim, olha, meu atendimento está assim, 100%. Todo mundo que me pede orçamento é bem atendido. Quem não fecha, por quê? Ou não tinha o valor que queria, não cabia dentro do orçamento dele, ou não teve afinidade com o estilo, né? Algum ponto que ele realmente não fecharia, não foi pelo atendimento, sabe? Quando você chega nesse momento que você vai se preocupar em atrair mais possíveis clientes lá para o topo do funil. A gente tem que cuidar desse coração do funil aí, tá? Então, eu dou essa dica para vocês. Taxa de conversão. Se você, a cada 10 pessoas que pedem orçamento, pelo menos a metade você não consegue ter uma conversa por telefone ou presencial, por Skype, ou seja, um atendimento personalizado, só está enviando proposta, tem alguma coisa errada no seu negócio. E se a cada 10 que você atende presencialmente, você não fecha pelo menos 7 contratos, tem alguma coisa errada no seu negócio. Então, vocês precisam rever essa estrutura, tá? No método, a gente tem etapas que a gente vai percorrendo, que a gente busca fechar 30% entre pedir orçamento e ter o atendimento personalizado. Outras técnicas que a gente utiliza para a segunda taxa, que é entre o fornecedor enviar a proposta, aí ele vai ter esse atendimento personalizado e fechar o contrato. Então, gira em torno de 70%. Esse é o mínimo que a gente vai partindo. E a gente tem etapas que a gente vai conseguindo cumprir para chegar em taxas melhores, tá? Eu não sei se ficou muito claro aqui, mas basicamente o que a gente faz é fazer os fornecedores fecharem mais contratos com o mesmo volume de orçamento que eles recebem. Depois que eles conseguem entender
atingir essas taxas que a gente fala que são as mínimas, aí sim ele vai preocupar em atrair mais leads, né? Se ele não consegue atender essas taxas mínimas, tem alguma coisa errada. Inclusive, algo errado que pode estar é o posicionamento que ele fica atraindo esse tanto de lead, né? Ou tá com um cadastro num site, de uma plataforma que não é muito eficaz, que fica te lotando de orçamento toda semana e não fecha nada, praticamente nenhum cliente fecha. Então, esse tipo de análise é muito importante vocês terem, tá bom? Bem, então se inscrevam na Semana da Retomada, que começa dia 19 agora, é a nossa última versão desse ano. A gente deu uma turbinada nela, né, por conta de vários feedbacks que a gente teve positivos, a gente conseguiu trazer mais conteúdo. Então, quem fez, inclusive, a retomada de agosto, assista agora que a gente está entregando mais conteúdo, tá bom? Gratuito para o mercado, é uma contribuição nossa do Trust, porque a gente acredita sim que se vocês fizerem essa revisão da parte comercial de vocês, vocês conseguem sair desse marasmo que a quarentena nos trouxe, tá? Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo aí e até amanhã na live às 15 horas também.